Olá, Deus abençoe a todos aqueles que nos acompanham nesse momento, nessa oportunidade. Gostaríamos aqui, de uma forma bem breve, explorar um tema muito citado no meio religioso, inclusive muitas vezes distorcida, e em alguns áudios evangelísticos gostaria de tocar em alguns pontos. Se você deseja nos acompanhar, eu te convido a você tomar a sua Bíblia e as escrituras que estaremos citando, você examiná-las para que isso possa vir ajudar você a entender a perfeita vontade do Senhor Jesus Cristo. O nosso tema nessa oportunidade é: por que batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo? Uma pergunta que de repente você já teve que responder, ou de repente já fizeram a você. E em nossa experiência de caminhada cristã, muitas vezes nós, como ministro, como evangelista, como pregador do evangelho, ou como um anunciador do evangelho, como diz em Mateus 28:19, que era para nós irmos por todo mundo, né, anunciar o evangelho, nós fazemos essa pergunta. Então, uma das perguntas que nós abordamos é: em qual nome ou qual foi a forma que você foi batizado? E em muitos momentos as pessoas elas não conseguem responder esse ponto tão básico, tão simples. E isso nos chama atenção porque é o início da caminhada cristã, é a base. Então, se você não sabe qual nome você recebeu, já então você não tem segurança naquilo que você foi batizado, porque você não sabe qual o nome. E a Bíblia é bem clara em dizer para nós que era para nós sermos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se alguém me perguntasse em que você foi batizado, como muitos respondem: eu fui batizado nas águas. Mas na verdade não é essa a pergunta. Perguntando em que você foi batizado, em qual nome você foi batizado. Então, o nome que nós fomos batizados, que nós cremos pela Bíblia Sagrada, que deve se batizar uma pessoa, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus possa abrir o seu entendimento e nós possamos aqui, de uma forma bem breve, explorar um pouquinho duas escrituras, principalmente, que tratam sobre esse assunto. Muitas pessoas vão se perguntar por que a igreja primitiva batizava no nome do Senhor Jesus Cristo. Se em Mateus 28:19, como alguns dizem, se em Mateus 28:19, ele diz: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é uma pergunta essencial que eu acabei de fazer, ou que você pode se fazer: em qual nome você foi batizado? Porque esse nome que você foi batizado envolve uma obediência direta à palavra. Jesus, em Mateus 28:19, o que ele vai dizer para nós? Ide por todo mundo, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os, presta atenção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe algo importante aqui, que Jesus não disse nomes, ele disse no nome. Ide por todo mundo, batizando em nome, ou seja, no singular. Então surge uma pergunta que seria: qual é esse nome? Como alguns dizem, não, Deus não tem nome. Vamos dar uma examinada nisso. Porque quando os apóstolos, cheios do Espírito Santo, foram cumprir essa ordem, como eles batizaram? Você pode pegar a sua Bíblia, leia Mateus capítulo 28, versículo 19, a ordem de Jesus Cristo, batizar no nome. E agora, quando nós olhamos para os apóstolos, você pode pegar a sua Bíblia e ir para Atos 2:38.
Atos 2:38, nós vamos ver a execução do batismo através de Pedro. Pedro fazendo a execução desse batismo, cumprindo a ordem de Jesus. Então, em Atos 2:38, Pedro respondendo claramente disse-lhe: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, Pedro não contradiz Jesus. Ele revela o nome que está sendo ordenado em Mateus 28:19. Qual é esse nome? É Jesus Cristo. Então, algumas pessoas sendo batizadas, eu fui batizado, como foi batizado você? Eu fui batizado quando eu desci as águas, foi invocado o nome Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu te batizo no Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. São atributos de um Deus, são títulos, são ofícios usados por um Deus. Ele foi Pai, ele foi Filho e Espírito Santo. Vamos um pouquinho além aqui e ver mais algumas escrituras para que você possa se inteirar do assunto. Então, em Mateus 28:19, Jesus dá uma ordem. Ide por todo mundo. Fazeis discípulos. Olha para você ver. Ide por todo mundo, fazeis discípulos, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós vamos ver Pedro cumprindo essa ordem em Atos 2:38, Pedro cumpre essa ordem batizando-os no nome do Senhor Jesus Cristo. Não só em Atos 2:38, mas quando você vai para Atos capítulo 8, versículo 16, a Bíblia está dizendo que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Tome a sua Bíblia. Abre em Atos capítulo 10, versículo 48. Pedro manda que sejam batizados em nome do Senhor. E só Jesus Cristo é o Senhor. Atos 19, versículo 5. Foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, a execução do batismo por todo o Novo Testamento, aquela qual Jesus Cristo ordena em Mateus 28:19, ela é aplicada no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito embora o meio religioso e muitas denominações dizem que o batismo é no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. Isso é uma interpretação simples de fazer. Eu devo estar falando com pais, com mães, com filhos. Então, poderia perguntar para um pai essa noite. Você é pai? Sou pai. Você é filho? Filho também. Você tem um espírito? Tem um espírito. Qual é o seu nome? Se o seu filho se alguém fosse te chamar, um conhecido chega aí para te chamar, ele chama, ô pai, ô filho, ô espírito. Você ia reconhecer? Se você estivesse num agrupado de pessoas e ali tem vários pais, vários homens que foram filhos, e cada um tem um espírito, e chegar, ô Pai, Filho e Espírito, ele ia reconhecer? Não. Da mesma forma, é assim com Jesus, com Deus, ele tem um nome. Por isso que ele diz batizar em nome, singular, nome. Então, qual é o nome? Chame pelo nome que ele entenderá. Então, Atos 8, Atos 10, Atos 19, tudo batizados no nome de Jesus Cristo. Ou seja, não existe nenhum batismo na igreja primitiva pela Sagrada Escritura usando os títulos. Todos foram realizados em nome. Nome, e esse nome é Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o que acabamos de dizer. Porque Pai não é nome. É um título, é um ofício. É algo que ele cumpriu. Filho não é nome. É um título também. Ou seja, eu sou pai. Eu também sou filho. Eu também tenho um espírito. Então, espírito também não é nome. Espírito Santo também não é nome.
O nome que revela o Pai, que revela o Filho, que revela o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Senhor como Pai, Jesus como Filho e Espírito Santo como Cristo. Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome que todos nós devemos receber. Inclusive, como diz lá em Colossenses, você pode tomar sua Bíblia, capítulo 3, versículo 17, está dizendo: em tudo que fizerdes, fazei em nome do Senhor Jesus. Em tudo que fizerdes. Portanto, batizar no nome do Senhor Jesus Cristo não é tradição. Batizar no nome do Senhor Jesus Cristo é revelação bíblica, é obediência apostólica, a fé na palavra pura. Então, se nós queremos o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo Evangelho, devemos permanecer no mesmo nome. Qual nome? Senhor Jesus Cristo. Não entendo qual é a dificuldade, mas examine as Escrituras. Você veja Atos capítulo 4, versículo 12. O que está dizendo lá? Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Qual é esse nome? Qual é esse nome? Senhor Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe. É um pequeno vídeo evangelístico. Então, o nome que deve se batizar é o nome do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos cumpriram uma ordenança lá de Mateus 28:19, batizando todos os quais eles tiveram a oportunidade de batizar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te faço um convite a examinar as Escrituras e verificar qual forma você foi batizado. Não se deixe levar por entendimento teológico, mas vá pela essência da palavra, porque a Bíblia ela não é de particular interpretação. Exemplos, acontecimentos estão lá. Você não precisa basear numa experiência de hoje em relação ao batismo. Você tem Pedro para se basear, você tem Paulo para se basear, você tem os discípulos para se basear. Então, faça isso e eu tenho certeza que Deus abençoará o seu coração e seu entendimento será aberto e você aceitará o Senhor Jesus Cristo como o único e fiel Salvador da sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Estaremos aí, qualquer dúvida, entre em contato conosco e buscaremos de uma maneira clara pelas Escrituras te ajudar. Amém? Continue nos acompanhando, traremos mais conteúdos a respeito desses temas tão importantes para a nossa caminhada cristã, a respeito do batismo, o qual é o início de uma jornada, é o início de uma caminhada, o qual todos os cristãos deveriam estar preparados para dar justificativa e resposta da fé a qual eles dizem crer, que é a respeito do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo.